É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez, reunidos como Igreja do Senhor Jesus, para que possamos compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Queridos, antes de entrar aqui no texto, eu quero só reforçar a nossa programação da próxima terça e quarta-feira, que é a nossa conferência aí de cura com o apóstolo Fadi Faraj. Meus irmãos, é uma oportunidade que Deus está nos dando de provarmos daquilo que Ele pode fazer por meio da cura e também é uma oportunidade que nós temos para plantar uma semente de salvação na vida de outras pessoas. O pastor Fadi Faraj, ele tem uma mensagem muito evangelística. Ele é alguém que tem um ministério muito bem consolidado em Brasília. Há 10 anos atrás, ele fez um batismo que saiu no Jornal Nacional. Foi algo, essa campanha que ele fez chama-se Festa das Águas, onde ele batizou 3.000 pessoas em um só dia. A igreja dele é uma das maiores igrejas de Brasília. E, enfim, é um homem que tem história, é um homem comprometido com Deus, é líder de uma igreja. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo não só para a cura, mas para a salvação. Então eu gostaria de desafiar você. Na verdade, eu quero te motivar a convidar o seu vizinho, trazer os seus familiares, os doentes e também os não crentes, tá? Os não cristãos. Eu tenho certeza que vai ser algo que Deus agendou esses dias para nós. Deus agendou esses dias para que Ele possa realizar curas e salvação no nosso meio. Então, que você seja um canal de cura para outras pessoas, você seja também um canal de salvação para outras pessoas, trazendo aí convidados, tá bom? Vamos encher essa igreja. A minha expectativa é que na quarta-feira que vem, talvez vai ser necessário pôr um telão lá fora, para a glória do Senhor, mas a gente precisa trabalhar juntos, tá bom? Guarda esse dia no seu coração. Não sei se você tem acesso ao Facebook, aos flyers deste evento. Se tiver, comece a divulgar aí, transmita aí para os seus amigos, repasse aí nas suas redes sociais e vamos fazer a nossa parte para a glória de Deus. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É um texto muito conhecido, mas Deus tem uma palavra muito específica para nós nessa noite, em cima desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1, tá bom? Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. O texto diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. E todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu para que ele desse uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Fala assim comigo: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Fala de novo: o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E em um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus.
Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que ele era aquele mesmo homem que estivera prostrado junto da porta formosa do templo. E ficaram todos de plenos temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Amém. Vamos orar? Senhor, teu nome é santo, soberano, tu és um Deus maravilhoso, tu és digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Agora nós clamamos para que tu possas falar-nos nessa noite, Senhor. Edifica as nossas vidas no nome de Jesus. Queremos, nesta noite, Pai, que a Tua palavra nos eleve a um outro nível de entendimento, a outro nível de estilo de vida, de comportamento de vida. Queremos, meu Deus, ser canais dos Teus milagres, canais da Tua ação soberana. E, Senhor, usa-nos nesta noite para a glória do Teu nome. Queremos ouvir a Tua voz e nós temos expectativas no Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, várias igrejas do Brasil inteiro e do mundo estão nesse momento clamando por avivamento. É fato que esse tema de avivamento, que trata-se de um ato de se tornar vivo, aquilo que estava morto tornar-se vivo. Avivamento é esse ato de, quando algo está morto, ele torna a viver. Isso é avivamento. E nós sabemos que é um dos temas centrais na igreja no dia de hoje, nos dias de hoje. Igrejas no Brasil inteiro, igrejas no mundo inteiro estão se reunindo para orar, estão ligados uns ministério com ministério, congregação com congregação. Estão muitas dessas igrejas, muitas dessas congregações estão unidas clamando por esse mover de Deus, por este avivamento do alto. É importante nós compreendermos, irmãos, que quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando num mover extraordinário de Deus. É quando Deus move a sua igreja de forma extraordinária. É quando Deus move a sua igreja de uma maneira fora do comum, de uma maneira incomum. E o que nós precisamos nos dias de hoje, irmãos, é que a glória do Senhor possa se revelar a nós e nos levantar, nos erguer de uma maneira fora do comum. Talvez nós estamos acostumados com aquilo que é comum. Talvez nós estamos acostumados com aquilo que é ordinário, com aquilo que é normal. E quando nós nos acostumamos com aquilo que é normal, com aquilo que é comum, a nossa tendência, irmãos, é relaxar. A nossa tendência, queridos, é adormecer. Quando aquilo que um dia foi extraordinário, mas se torna ordinário, a nossa tendência, irmãos, é simplesmente se acostumar com a situação. Mas o fato é, queridos, que Deus ele nos chama sempre para viver uma renovação. E o nosso Deus não vive apenas de glórias do passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele tem alegria, Ele tem desejo, alegria a se revelar por meio da sua igreja. Ele nos levantou igreja para que Ele possa se revelar por meio de nós. A igreja, irmãos, ou seja, eu e você, somos os canais do Espírito Santo que revela a Deus. O Espírito Santo revela Deus ao mundo, revela Cristo ao mundo por meio de nós, por meio da igreja. Então a igreja é o canal de Deus, é o canal que Deus usa para se revelar ao mundo. E o que nós precisamos entender, é interessante a gente observar, há séculos atrás, irmãos, os olhos do mundo se voltaram para o continente europeu, quando a glória de Deus, quando esses avivamentos, quando esses despertamentos espirituais estavam ocorrendo na Europa. Os olhos do mundo se voltou para homens que oravam até 13 horas por dia. Os olhos do mundo se voltou para igrejas na Inglaterra que se reuniam e começavam reuniões de oração, tinha horário para começar e durava dias. Os olhos do mundo se voltavam para esse tipo de igreja.
Os olhos do mundo se voltavam para aqueles jovens em Gales, que se levantavam e começavam a pregar nas escolas. As crianças começavam a profetizar nas escolas curas, e as pessoas, as outras crianças eram curadas. E os olhos do mundo se voltaram para o continente europeu nesse período. Deus levantou homens com visão extraordinárias. Deus levantou homens que foram canais de Deus, homens simples, homens comuns. Eu posso citar aqui para vocês alguns, por exemplo, quantos aqui já ouviu falar em Moody, Dwight Lyman Moody? Queridos, os livros contam que Deus usou esse homem de tal maneira que durante toda a sua jornada ministerial, os cálculos são de pelo menos 1 milhão de conversões. Só através dele, de forma direta. Deus usou homens como Charles Finney, que levou para Cristo mais de 100 mil pessoas. Deus levantou homens como Charles Spurgeon, que pastoreou a maior igreja do mundo na época, lá em Londres, a igreja metropolitana de Londres. Era 20 mil pessoas que se reuniam todos os dias. Imagine, irmãos, todos os dias, 20 mil pessoas se reunindo de várias partes da Inglaterra e da Europa para ouvir a voz do Senhor. Oh, que o Senhor possa fazer de novo isso no nosso meio, irmãos. E queridos, quando Deus realizava essas coisas, os olhos do mundo se voltaram para o continente europeu. Havia uma grande expectativa. A igreja, ou as pessoas na Ásia, as pessoas na América do Sul, na América do Norte, na América Central, ouviam o que Deus estava fazendo por intermédio daqueles grandes homens de Deus durante os séculos 16, 17, 18, lá na Europa, e queriam provar daquilo que eles estavam vivendo. Aquela igreja passou a influenciar o mundo, a igreja europeia passou a influenciar o mundo de uma maneira muito especial, de uma maneira muito grandiosa. Outros homens de Deus estavam se erguendo e multidões de pessoas se rendiam a Cristo. Junto com esses avivamentos, irmãos, esses avivamentos nos Estados Unidos, esses avivamentos na Europa foram caracterizados por arrependimento, primeiro, confissão, arrependimento e abandono de pecados. Junto com isso, obras missionárias, grandes projetos missionários se ergueu e missionários passou a ser enviados ao mundo. Então, quando Deus derrama um avivamento, Ele gera primeiro este reconhecimento da nossa condição como pecador. Ele primeiro nos faz reconhecer o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos nos arrepender. E quando nós reconhecemos essa condição, Ele nos levanta e nos envia para fazer missões. Nos envia para ganhar almas. É um processo natural da vida cristã. Ele restaura as nossas vidas para que possamos ser canais de restauração de outras vidas. Paulo vai dizer que nós temos o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados para reconciliar. Quando Deus derrama um avivamento, irmãos, Ele não somente reconcilia pessoas, mas Ele levanta essas pessoas para reconciliar outros com Deus. Isso é avivamento. Isso chamou a atenção do mundo. Por isso que os olhos do mundo estavam voltados para o continente europeu. Mas hoje, meus irmãos, hoje, na Europa, não se vê sequer nem as cinzas daquele fogo que um dia foi derramado naquele continente. Hoje não se vê nem sombra daqueles grandes avivamentos que ocorreram na Europa há séculos atrás. Se você for a Londres, na igreja metropolitana, onde foi a maior igreja do mundo no século XVIII de Spurgeon, você vai encontrar um grupo, talvez de 60 pessoas, oriundos dessa igreja. Se você for visitar, certamente você já ouviu falar no grande avivalista John Wesley. John Wesley incendiou não só a Europa, mas também parte da América do Norte com avivamentos. Foi um grande canal de Deus para avivamentos. Mas se você for lá em Londres, você vai visitar a igreja onde ele ministrava, onde ele ensinava, onde ele reunia aquelas pessoas, o chamado Clube Santo, e dali se levantou pessoas para incendiar o mundo. Se você for lá hoje, simplesmente virou museu. Museu.
virou uma história. A Europa, a igreja evangélica hoje na Europa, vive de passado, vive de histórias do passado. Se você for lá em Genebra, na Suíça, na igreja de Saint-Pierre, onde Calvino liderou, pastoreou, você vai encontrar uma estrutura enorme, um templo faraônico, mas que não passa de um simples museu, um simples lugar de visitação. Deus não é mais glorificado ali. Deus não está sendo mais glorificado ali. E aí, meus irmãos, quando você começa a percorrer lugares onde o fogo do avivamento foi derramado, Inglaterra, Gales, Suíça, Suécia, Itália, você vai perceber, irmão, que a Europa hoje está dormindo espiritualmente. Os olhos do mundo há séculos atrás se voltaram para a Europa, mas hoje a Europa está dormindo espiritualmente. A Bíblia nos ensina que as chuvas do Senhor, as águas do Espírito, serão derramados sobre aqueles que têm sede, serão derramados sobre os sedentos. Por alguma razão, a igreja europeia perdeu a necessidade das águas. Mas o tempo foi passando. E no início do século passado, início do século século XX, né? 1900, de 1900 a 1906, 1907, um grupo de pessoas estava sedentos por uma experiência com Deus lá nos Estados Unidos. E eles buscaram essa experiência com Deus, clamaram para que a glória de Deus se revelasse, para que a glória de Deus se manifestasse. Eles começaram a clamar para que Deus pudesse fazer com eles aquilo que Deus havia feito na igreja europeia há séculos atrás. E eles começaram a clamar por um avivamento. Começaram a clamar para que a glória de Deus se derramasse, se revelasse entre aquele grupo de pessoas. E, meus irmãos, os céus dos Estados Unidos se rasgaram no início do século passado. E a glória de Deus se manifestou. As chuvas foi derramada sobre aquele grupo de pessoas sedentas. E a glória de Deus começou a se revelar de uma maneira tão intensa, tão extraordinária, que dons começaram a fluir como nunca antes era visto na história recente da igreja. Queridos, contam que os livros compartilham que pessoas desciam dos trens, de suas cadeiras de rodas, e quando elas entravam no solo daquela famosa Rua Azusa, aquelas pessoas sentiam um toque de Deus tão poderoso, eram tomados pelo poder de Deus, começavam a falar em línguas, e aquelas pessoas paralíticas ficavam curadas. Pessoas que não sentiam suas pernas passavam a sentir. Tamanha era a glória de Deus que estava sendo derramado naquele grupo de pessoas lá naquela Rua Azusa, em Los Angeles. Meu irmão, o que aconteceu ali resultou num dos mais importantes e poderosos avivamentos da história. Hoje, se nós temos mais ou menos 750 milhões de evangélicos no mundo, 600 milhões foram diretamente influenciados por esse avivamento da Rua Azusa. Estamos falando aí de 600 milhões de pessoas que são de origem pentecostal. Pessoas do fogo. E aí, meus irmãos, quando a glória de Deus foi derramada lá nos Estados Unidos, tudo aquilo que aconteceu na Europa voltou a acontecer. As igrejas começaram a crescer, os líderes passaram a ter os seus corações avivados, pegando fogo. Começou a haver um grande mover de reconhecimento de pecados, abandono, arrependimento. Começou a haver um grande movimento missionário. Irmãos, Deus levantou homens depois desse avivamento na Rua Azusa. Deus levantou igrejas como a Assembleia de Deus, igrejas como o Evangelho Quadrangular, que começou a espalhar essa mensagem renovadora, pentecostal ao mundo. Deus levantou homens como Oral Roberts. Dr. Oral Roberts foi o primeiro televangelista, o primeiro homem a falar de Jesus na televisão. Deus levantou homens como Bill Bright, da Cruzada Estudantil. Não sei quantos de vocês aqui já estudaram o material da Cruzada Estudantil.
é um dos movimentos evangelísticos missionários mais poderosos do mundo. Deus levantou homens como Billy Graham. Billy Graham pregou o evangelho para 270 milhões de pessoas. Jim Swaggart, ele foi responsável pela salvação de outras milhares de pessoas ao redor do mundo. Movimentos missionários como o Jocum e vários outros, World Vision e vários outros movimentos missionários começaram a surgir, e nesse momento, no século passado, o mundo conheceu a Jesus. Os Estados Unidos enviou missionários para o mundo inteiro. Os Estados Unidos tinha uma consciência missionária e durante décadas foi o país que mais enviou missionários e que mais sustentou missionários. Foi o país que mais abençoou missões. Os líderes americanos que foram influenciados por esse avivamento da Rua Azusa eram líderes com visão global. Não eram líderes com visão local. Deus deu uma visão global aos líderes americanos. E aí, meus irmãos, a glória de Deus passou a ser conhecida através da igreja norte-americana. O Brasil, ele foi diretamente influenciado pelos Estados Unidos. Em 1910, quando chegou aqui os missionários renovados, que fundaram aí a Assembleia de Deus, batistas, porém renovados, cheios do Espírito Santo, vieram e fundaram a Assembleia de Deus. Vieram outros movimentos. Em 1950 chegou a Igreja do Evangelho Quadrangular. O Brasil para Cristo, que foi uma das igrejas no Brasil que trouxe um despertamento nessa área da cura. Mais ou menos em 1950, 1960, houve um despertamento por influência, um despertamento da igreja brasileira por influência da igreja americana. Mas, meus irmãos, hoje a realidade da igreja evangélica nos Estados Unidos é completamente diferente. Completamente diferente. O seminário Fuller de Pasadena, Califórnia, é um dos mais importantes seminários do mundo. Fez uma pesquisa e constatou que pelo menos 70% dos evangélicos nos Estados Unidos sofrem de depressão. Diga misericórdia. Outras pesquisas muito interessantes. George Bernard, ele é um dos maiores pesquisadores do mundo, um pesquisador cristão no mundo. Ele compartilhou que pelo menos 8 em cada 10 pastores nos Estados Unidos pensam em desistir de seus ministérios. Nós vamos perceber que os pastores, o pastor da maior igreja nos Estados Unidos, ele deu uma entrevista ao Larry King, não sei se você sabe de quem eu estou falando, apresentador de um talk show. E nessa entrevista ele disse que há mais de 10 anos ele não fala na sua igreja sobre inferno, nem sobre pecado, porque as pessoas não estão interessadas em ouvir sobre inferno e nem sobre pecado. Nós vamos ver movimentos que defendem essa ideia de gênero nos Estados Unidos. Nós vamos ver outras realidades muito chocantes com a igreja americana. E, meus irmãos, aquela meia dúzia de líderes que você vê na televisão, que você compra os livros deles, não corresponde com a realidade da igreja norte-americana. A igreja nos Estados Unidos hoje está prestes a dormir, meus irmãos. A igreja nos Estados Unidos hoje está prestes a dormir. No século passado, os olhos do mundo se voltaram para os Estados Unidos. Mas hoje os Estados Unidos está prestes a dormir espiritualmente. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Você sabe que, como eu falei anteriormente, a glória do Senhor, as águas do Espírito, elas são derramadas sobre um grupo de pessoas sedentas, desejosas. E é as nuvens que proporcionam essas águas continuaram rodando o globo, buscando encontrar pessoas sedentas. E aí, meus irmãos, hoje, em qualquer lugar do mundo que você chegar, seja na Europa, África, Ásia, América Central, América do Norte, América do Sul,
qualquer país que você chegar, qualquer continente que você chegar, você vai perceber que os crentes desses lugares estão com expectativa de viverem lá o que a igreja brasileira está vivendo hoje. Hoje, irmãos, os olhos do mundo estão voltados para nós. Muito embora não provamos de um avivamento como os Estados Unidos provaram, como a Europa provou, mas hoje, irmãos, existe uma clara expectativa em relação à igreja brasileira. Há alguns meses atrás eu li um artigo muito curioso de um ateu chamado Richard Dawkins. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nesse homem. Ele é um ateu. Richard Dawkins, o nome dele. Richard Dawkins, lá da Inglaterra. Escute, com a ascensão do islamismo e toda a destruição do Estado Islâmico, toda aquela matança que o Estado Islâmico estava promovendo ali na Europa, Richard Dawkins, um dos homens mais ateus, ele escreveu um livro absurdo chamado Deus é um Delírio. E numa entrevista ele disse que ele está começando a acreditar, a crer que o cristianismo pode ser a solução do mundo. Não sei se a intenção dele, não sei se essa expressão que ele usou expressava ali de fato aquilo que ele sentia. Não sei se ele expressou isso como uma questão de fé ou como uma questão de opinião. O fato, irmãos, é que o mundo tem uma esperança na igreja. E eu quero te dizer que o mundo está de olho na igreja brasileira. As pessoas querem ter louvores como os louvores que nós temos aqui. As pessoas querem ter uma liberdade de pregar como a liberdade que nós estamos tendo aqui. Nós somos o terceiro país no mundo onde a igreja mais cresce. Glória a Deus por isso. Nós vamos analisar o crescimento da igreja. Em primeiro lugar, o primeiro país que a igreja mais cresce no mundo é na China. São 20 mil novos convertidos por dia. Nós vamos ver na Arábia, queridos, a Arábia Saudita, a igreja também tem crescido, tem passado por um crescimento extraordinário. No Brasil, os números chegam a 5 mil novos convertidos todos os dias. Então os olhos do mundo estão voltados para nós. Nós temos a 7ª maior igreja do mundo, igreja local do mundo. Nós temos ministérios de louvores que são referenciais no mundo. Nós temos pregadores que têm levado essa mensagem em todo o mundo. Então, meus irmãos, essa nuvem está sobre nós agora. Agora, a diferença está na nossa resposta. A resposta que nós damos ao mundo. Se existe uma expectativa em relação a nós, qual vai ser a nossa resposta? Aquele coxo olhava para Pedro e João com uma expectativa de receber uma esmola. Essa era a expectativa dele, receber uma esmola. Ele estava com seus olhos fixados em Pedro e João. E é interessante nós observarmos, irmãos, aquilo que Pedro disse. Pedro e João, o texto é extraordinário, essa experiência é uma das experiências mais extraordinárias, porque ela revela aquilo que a igreja possui. Tudo que nós temos, tudo que Deus dá a nós, não é para ficar guardado em nós. Se hoje a unção está sobre nós, essa unção não é para guardarmos para nós. Tudo que você tem, numa perspectiva bíblica, numa perspectiva espiritual, não é teu. Tudo que Deus dá a você é pensando em outra pessoa. Os dons não são seus. Na verdade, Deus te presenteia o dom para que você possa servir melhor as pessoas. Se Deus te dá o dom, irmãos, esse dom é para servir ao corpo. Esse dom não é teu, esse dom é para servir ao corpo. Então tudo que Deus faz, através de um homem de Deus, é pensando numa outra pessoa. É pensando no corpo. Olha o que Pedro disse, olha para nós.
E aquele coxo ficou olhando para Pedro, esperando receber uma esmola. Mas olha o que Pedro disse: eu não possuo nem ouro e nem prata. Isso é muito pouco. Isso é o que menos importa. Isso que você quer é ínfimo diante daquilo que eu tenho para te dar. Pedro disse: olha para mim. Olha para nós. Não possuo nem prata, nem ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou. Irmão, se o mundo está olhando para nós neste tempo, e o mundo está olhando para nós nesse tempo, que nós possamos nos levantar como igreja e dizer: o que eu tenho, isso te dou. O mundo está coxo, o mundo está enfermo, o mundo está doente. A perversidade, a imoralidade, o mau caratismo, os princípios bíblicos de comportamento humano estão se degenerando. O mundo está enfermo, o mundo está doente. Mas eu e você temos o remédio que o mundo precisa. Nós temos o remédio que o Brasil precisa. Nós temos, está em nós, habita em cada um de nós, aquilo que o nosso país precisa. Nós clamamos por um avivamento no Brasil, nós clamamos para que toda a corrupção seja sanada, nós clamamos para que todos aqueles projetos de leis que vai contra as verdades bíblicas caiam por terra, e é muito bom clamarmos por isso, é muito bom orarmos por isso. Mas a maior resposta da nossa oração está dentro de nós, é o Espírito que habita em nós. Queridos, nós precisamos compreender que nós precisamos ser aquela velha máxima. Nós precisamos ser a resposta da nossa oração. O que é que Pedro tinha? Pedro, antes, num capítulo anterior, ele havia recebido um dunamis, um poder de Deus, o poder do Espírito Santo. O que ele tinha, irmãos, era o Espírito Santo que age na minha e na tua vida. O que ele tinha de especial é o Espírito Santo que age na vida daqueles que se abrem para serem usados. É o mesmo Espírito que está em nós, era o Espírito que estava nele. E aí Pedro disse: não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, o Espírito que está em mim, esse eu te dou. O poder que flui em mim, a unção que está em mim, isso te dou. Queridos, a igreja, nós somos o povo mais feliz do mundo. Nós temos uma casa maravilhosa, pronta, nos aguardando e de uma forma eterna. Nós vamos ver a glória do Senhor, viveremos com Ele, assim como Ele é, nós o veremos e seremos como Ele. O céu é o nosso lar, é a nossa riqueza, a glória é a nossa riqueza. Isso nos traz felicidade. Essa é a mensagem que Paulo tanto compartilha em suas cartas. É a esperança da glória de Deus. Nós passamos por tribulações, mas nós temos uma esperança, que nós viveremos na glória de Deus, ao lado de Deus, ao lado do seu Filho. Meus irmãos, o mundo precisa ouvir essa mensagem, o mundo precisa viver essa alegria. Que nós sejamos esses canais de cura para o mundo. Ele disse: não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Queridos, tudo que você recebe, nós chegamos nos cultos, levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, enche-nos, 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 enche-nos com o Espírito. O Espírito Santo de Deus vai e nos enche. Só que nós nos esquecemos, irmãos, que quanto mais lhe é dado, mais lhe é. E quando nós pedimos para que o Espírito Santo nos encha, nós estamos pedindo para que Ele também nos use. É interessante, quantos aqui querem poder de Deus? Dunamis, aquela experiência de Atos 1:8. Eu já expliquei isso para vocês uma vez, quero finalizar explicando isso novamente. Atos 1:8,
que foi esse poder que Pedro e João receberam. Atos 1:8 diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Alguém lembra o que significa testemunhas? Qual a palavra grega para testemunha? Significa mártire. O que é um mártire? É alguém disposto a morrer por uma causa. Por que nós recebemos o Espírito Santo? Porque Ele quer, quando o poder do Espírito Santo é derramado sobre alguém, esse poder trabalha a vida desse alguém, dessa pessoa, de tal maneira, Deus trabalha o seu caráter, Deus trabalha a sua vida de tal maneira, que ele se transforma num mártir. Ele faz da missão de pregar o Evangelho de Cristo uma missão maior do que a sua própria vida. Então, quando o poder do Espírito vem, escute: recebereis o poder e sereis meus mártires. Ou seja, esse poder tem uma finalidade. Qual a finalidade do poder? Nos tornar mártires. Você ainda quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Agora, ele nos torna mártires. Tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos esse poder. E junto com esse poder nós recebemos uma missão maior do que a nossa própria vida. De apresentar ao mundo que Cristo é a solução, que Cristo é a cura. E Cristo está em nós. O Espírito está em nós. É Ele que sustenta as nossas vidas. É Ele que sustenta o nosso ministério. É Ele que sustenta os nossos projetos na igreja. É Ele que sustenta as nossas vidas. É Ele que sustenta a nossa visão. É Ele que abre portas. É Ele que direciona. É Ele que capacita, irmãos. É Ele que abre o nosso entendimento. É Ele que torna os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. É Ele que nos faz enxergar além de portas fechadas. É Ele que nos faz caminhar. É Ele que nos permite voar quando as pessoas não estão querendo. É Ele que nos coloca em outro nível. É Ele que opera por meio de nós a cura que o mundo precisa. Ele está em nós, o Espírito Santo é Deus em nós. E o que Pedro disse ao coxo, ele estava dizendo: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, o poder que está em mim, esse dunamis, esse poder que me fez um mártir, isso te dou. Ah, meus irmãos, e aquele Espírito fluiu, aquele Espírito começou a fluir do corpo, da vida de Pedro. E o milagre aconteceu. Queridos, deixa que o Espírito flua através de você. Se abra, diga: Senhor, eu não somente quero ser cheio, mas eu quero exalar o Teu poder. Eu quero que o Teu poder flua por meio da minha vida. Eu quero que a minha família sinta o poder de Deus que está em mim. Eu quero que os meus vizinhos sintam a unção de Deus que está em mim. Eu quero que as pessoas lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá na minha escola, possam sentir a glória de Deus se revelando por meio da minha vida. Levanta a tua mão e diga assim: Senhor, flua através da minha vida. Diga: flua. Diga: flua nos meus familiares, nos meus vizinhos, nos meus amigos, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de estudo. Diga: flua através de mim. Queridos, assim como os olhos do mundo estão olhando para vocês com expectativa, irmãos, que você possa olhar para essas pessoas e dizer: o que eu tenho, isso te dou. Porque o que você tem, entenda, irmãos, já vou orar por você, mas entenda, para que aquele milagre acontecesse, foi necessário que Pedro primeiro reconhecesse aquilo que estava sobre ele. Ele reconheceu aquela unção, ele reconheceu aquele poder. Reconheça o que Deus te deu. Reconheça aquilo que está sobre você. Não é qualquer coisa, é o Espírito do Deus vivo. No cântico de Moisés, Moisés glorifica a Deus dizendo que foi o sopro das narinas de Deus que abriu o mar vermelho. A palavra sopro no hebraico quer dizer ruar, espírito.
Então foi o Espírito de Deus que abriu aquele mar vermelho, que fez aquele milagre extraordinário. Sabe o que significa, irmãos? Que aquele Espírito que abriu o mar vermelho, aquele Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, aquele Espírito que foi derramado sobre os discípulos em Atos capítulo 2 e trouxe dinamismo à igreja, é o mesmo Espírito que opera na tua vida, aquele mesmo Espírito que estava em Pedro, que estava em João, que proporcionou aquela cura, é o mesmo Espírito que está atuante em tua vida. Então reconheça o que está sobre você. E se as pessoas olharem para você com expectativa, deixa fluir a unção. Deixa a glória de Deus fluir. Fica de pé, irmão, deixa eu orar por você. Deixa a glória de Deus fluir. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus, só durante 2 minutinhos. Eu quero que você feche os teus olhos e comece a falar em línguas, você que tem esse dom. Começa a falar em línguas. Você que ainda não tem esse dom, que seja ativado em tua vida, irmãos. Que nós sejamos a resposta da nossa própria oração. Que a glória de Deus se revele em nosso meio. A partir de nós falhamos quando a nossa expectativa está nos outros. Quando nós temos uma expectativa somente no outro, quando na verdade a unção que está sobre nós, irmãos, é que ela precisa fluir. Em nome de Jesus, Senhor, flua através de nós. E flua através da tua igreja, de cada um de nós, das crianças, dos jovens, dos adultos, homens, mulheres, sejam usados por Deus como nunca antes. Meu Deus, derrama a tua glória sobre a tua igreja, Senhor, e nós ministramos. Meu Deus, gera esse entendimento. Nós clamamos nessa noite, Pai, usa os teus filhos, usa a tua igreja de uma forma nunca antes vista, Senhor. Desperta corações avivados, desperta aqui, Pai, homens e mulheres com visão, nos dê estratégias, meu Deus, para que possamos avançar, para que possamos multiplicar, levar adiante, Senhor, aquilo que está em nós. Pai, o que nós temos, nós queremos que flua. Flua, Senhor, flua a tua graça através de nós, flua o teu Espírito através de nós, flua a tua unção através de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue, irmãos, continue orando, continue falando em línguas, continue buscando aí o enchimento do Espírito Santo de Deus, continue. Enquanto você ora, o Espírito Santo ele vai te dando visão, estratégias. Queridos, você está sendo cheio para ser usado. Deus está enchendo pessoas aqui, que quando sair daqui, as pessoas vão ver, os familiares, os vizinhos, as outras pessoas vão ver a glória de Deus se revelando em tua vida. Em nome de Jesus, busca por esse enchimento, busque por esse enchimento, Senhor, em nome de Jesus, flua, Senhor. Haja, Senhor, meu Deus, se revele a nós, se revele em nós, se revele por meio de nós, encha-nos do teu poder, Pai, mais e mais. Continue, irmãos, busque mais um pouquinho. Isso, pode buscar. Isso, Senhor, renova. Dê visão, Senhor. Continue clamando, continue falando em línguas, continue buscando esse poder do alto. Poder do alto, poder do alto. Flua, Senhor. Isso. Desperta, Pai, desperta líderes. Desperta, Senhor, plantadores de igreja, missionário. Quando você está orando, irmãos, Deus ele está ativando dons. Enquanto você está orando, queridos, orando em línguas, Deus ele está edificando a sua vida. Ele está liberando dons. Enquanto você está orando em línguas,
Queridos, Ele está trazendo à tona ao teu entendimento a missão que Ele confiou a você. Em nome de Jesus, encha-nos, Senhor. Ah, Pai, que o mundo veja a Tua glória em nós, o mundo veja a Tua manifestação em nós. O que eu tenho, isso eu te dou. Igreja, levanta sua mão, aponta para as diferentes cidades aqui, diferentes bairros. Pode apontar lá onde está a tua casa, no bairro onde está a tua casa. Pode apontar Foi pela lá. morte de Cristo na cruz. O que você tem, deixa fluir lá. Isso, libera sobre a tua casa, libera sobre os seus vizinhos. É maravilhosa a graça Comece a orar pelo bairro onde você mora. que Ele nos Fala assim, comece a dizer, fala: Senhor, flua, que a Tua glória flua nos meus vizinhos, que Tua glória possa fluir na minha família, quebrando, tirando toda a maldição, tirando todo o vício, tirando, Senhor, todo o pecado, tirando, Senhor, todo o medo, todo o receio, em nome de Jesus. Flua, Senhor, sobre o meu lar, meu Deus, que haja salvação, que flua de salvação, que flua, Senhor, vida, que flua, Senhor, por dedo alto, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Te exaltamos, Pai, te glorificamos. Senhor, flua com Teu poder sobre nós, usa-nos como nunca antes, Pai. Senhor Deus, que não vive apenas de glória do passado, mas em nome de Jesus, faz de novo, Senhor. Faz de novo aquilo que o Senhor fez na Europa, aquilo que o Senhor fez nos Estados Unidos. Senhor, faz de novo. Usa-nos no nome de Jesus. Te amamos, te exaltamos, te glorificamos. Igreja, aplauda o teu Deus no nome de Jesus.